Capítulo 1. O tempo de antes. Muitos de nós não nos lembramos disto, mas há muito tempo atrás nós vivíamos no ventre de nossas mães. Éramos seres humanos vivos, pequeniníssimos. Haviam 2 corações no corpo de sua mãe, o próprio coração dela e o seu coração. Durante este tempo, sua mãe fazia tudo por você. Ela respirava por você, comia por você, bebia por você. Você estava ligado a ela através do seu cordão umbilical. Oxigênio e comida chegavam até você através do cordão umbilical. E você vivia seguro e contente dentro de sua mãe. Você nunca estava com muito calor ou com muito frio. Você estava muito confortável. Você descansava sobre uma macia almofada d'água. Na China e Vietnã, nós chamamos o ventre de o Palácio da Criança. Você passa cerca de 9 meses no palácio. Os 9 meses que você passou no ventre foi um dos tempos mais agradáveis de sua vida. Então o dia do nascimento chegou. Você sentia tudo diferente à sua volta e foi impelido a este novo ambiente. Você sentiu frio e fome pela primeira vez. Os sons eram altos demais, as luzes muito ofuscantes. Pela primeira vez, você teve medo. Este é o medo original. No Palácio da Criança, você não precisava usar seus próprios pulmões. Mas no momento em que nasceu, alguém cortou o cordão umbilical e você deixou de estar fisicamente unido à sua mãe. Sua mãe não pôde mais respirar por você. Você teve que aprender a respirar sozinho pela primeira vez. Se não conseguisse respirar sozinho, morreria. O nascimento foi um momento extremamente delicado. Você foi empurrado para fora do palácio e encontrou o sofrimento. Você tentava inspirar, mas era difícil. Havia um líquido nos seus pulmões. E para respirar, você tinha que primeiro botar para fora aquele líquido. Nós nascemos e com o nascimento nasce o nosso medo junto ao desejo de sobreviver. Este é o desejo original. Enquanto crianças, todos nós sabíamos que era para sobreviver. Teríamos que ter alguém tomando conta de nós. Mesmo depois do nosso cordão umbilical ter sido cortado, nós ainda tínhamos que confiar inteiramente nos adultos para sobreviver. Quando você depende de alguém ou de outra coisa para sobreviver, isso significa que ainda existe um elo, um tipo de cordão umbilical invisível entre vocês. Quando crescemos, nosso medo original e desejo original continuam existindo. Embora não sejamos mais bebês, ainda tememos que não conseguiremos sobreviver, que alguém cuidará de nós. Todo desejo que teremos em nossas vidas terá suas raízes nesse desejo fundamental, original de sobreviver. Enquanto bebês, todos nós encontramos formas de assegurar a nossa sobrevivência. Pode ser que tenhamos nos sentidos muito impotentes. Tínhamos pernas, mas não conseguíamos andar. Tínhamos mãos, mas não conseguíamos agarrar coisa alguma. Tínhamos que descobrir uma maneira de ter alguém para nos proteger, cuidar de nós e garantir nossa sobrevivência. Todo mundo, às vezes, tem medo. Temos medo da solidão, de ser abandonado, de envelhecer, de morrer, de ficar doente, entre muitos outros medos.
Às vezes podemos sentir medo sem saber exatamente por quê. Se praticarmos contemplando profundamente, veremos que este medo é o resultado daquele medo original, do tempo em que éramos recém-nascidos, indefesos, incapazes de fazer qualquer coisa por nós mesmos. Embora tenhamos nos tornado adultos, aquele medo original e desejo original ainda estão vivos. Nosso desejo de ter um parceiro é, em parte, uma continuação do nosso desejo de ter alguém que cuide de nós. Enquanto adultos, geralmente temos medo de lembrar ou de entrar em contato com aquele medo e desejo originais, porque a criança indefesa dentro de nós ainda está viva. Não tivemos a oportunidade de conversar com ela. Não despendemos muito cuidado com a criança ferida, a criança indefesa dentro de nós. Para a maioria de nós, o medo original continua de alguma forma. Às vezes, podemos talvez nos sentir com medo de ficar só. Podemos sentir que sozinho não consigo, eu tenho que ter alguém. Isso é uma continuidade do nosso medo original. Mas se examinarmos profundamente, descobriremos que temos a capacidade de acalmar o nosso medo e de encontrar a nossa própria felicidade. Eu convido você a refletir sobre o medo que você tem sentido agora e o quanto isso pode estar ligado a essa sensação de desamparo, de que como estamos todos em risco, é como se talvez não tivesse esse alguém que pode cuidar de nós e garantir a nossa sobrevivência. E talvez isso faça com que a gente entre diretamente em contato com esse medo original. Esse medo de não sobreviver, de garantir a sobrevivência. É uma boa reflexão para esse momento que nós estamos passando. Precisamos olhar de perto nossos relacionamentos para ver se eles estão baseados, primeiramente, numa necessidade mútua ou numa felicidade mútua. Temos a tendência de pensar que nosso parceiro tem o poder de nos fazer sentir bem e que não estaremos bem a menos que tenhamos aquela pessoa presente. Pensamos, eu preciso desta pessoa para cuidar de mim ou não sobreviverei. Se o seu relacionamento estiver baseado no medo, ao invés de na compreensão e felicidade mútuas, ele não tem uma base sólida. Você pode sentir que precisa daquela pessoa para a sua própria felicidade. No entanto, num determinado momento, você pode achar que a presença da outra pessoa é um transtorno e querer se livrar dela. Assim você sabe com certeza que os seus sentimentos de paz e segurança realmente não vieram daquela pessoa. De forma semelhante, se você gosta de passar muito tempo numa cafeteria, pode ser que não seja porque aquela cafeteria é muito interessante. Pode ser que seja porque você tem medo de ficar só. Você sente que tem que estar sempre com outras pessoas. Quando você liga a televisão, pode ser que não seja por causa de um programa fascinante que queira assistir, mas sim porque você tem medo de estar só consigo mesmo. Se você teme o que outras pessoas poderiam pensar de você, isso vem da mesma origem. Você tem medo de que se outras pessoas pensarem negativamente sobre você, elas não lhe aceitarão e você ficará totalmente só, em perigo. Então, se você precisa que os outros pensem sempre coisas boas a seu respeito, isto é uma continuação daquele mesmo medo original. Se regularmente vai ao shopping para comprar roupas novas para você, é por causa daquele mesmo desejo. Você quer ser aceito pelos outros. Você tem medo de rejeição.
Você tem medo de ser abandonado e deixado só, sem alguém para tomar conta de você. Nós temos de examinar profundamente para identificar o desejo e o medo primordiais, originais que estão por trás de tantos comportamentos nossos. Cada um dos medos e desejos que você tem hoje é uma continuação do medo e desejos originais. Como a gente está agora num momento de mais isolamento, também é uma oportunidade porque se torna mais presente, a gente não tem mais muito como ir à cafeteria, ir ao shopping fazer compras, encontrar amigos para fugir desse medo original, para fugir desse momento. É muito importante essa oportunidade que a gente está tendo agora de encarar realmente, né, aquilo que nos move em tantas ações, que é o medo. Então, aproveite. Um dia eu estava andando e senti algo como um cordão umbilical me ligando ao sol no céu. Eu vi muito claramente que se o sol não estivesse ali, eu morreria imediatamente. Depois eu vi um cordão umbilical me ligando ao rio e compreendi que se o rio não estivesse ali, eu também morreria, porque não haveria água para eu beber. Eu vi um cordão umbilical me ligando à floresta. As árvores na floresta estavam criando oxigênio para eu respirar. Sem a floresta, eu morreria. Eu vi um cordão umbilical me ligando ao fazendeiro que cultivava os vegetais, o trigo e arroz que eu cozinho e como. Quando você pratica meditação, você começa a ver coisas que outras pessoas não veem. Embora você não veja estes cordões umbilicais, eles estão ali, ligando você à sua mãe, ao seu pai, ao fazendeiro, ao sol, ao rio, à floresta e assim por diante. Meditação pode incluir visualização. Se fosse para você desenhar um quadro de si mesmo, com estes vários cordões umbilicais, você descobriria que não existem apenas 5 ou 10, mas talvez centenas ou milhares deles. E você está ligado a todos eles. Em Plum Village, onde moro, no sudoeste da França, nós gostamos de usar gatas, pequenos poemas de prática, que recitamos silenciosamente ou em voz alta durante o dia, que nos ajudam a viver profundamente cada ação da nossa vida cotidiana. Nós temos um gata para acordar de manhã, um gata para escovar os dentes e até mesmo gatas para quando utilizamos o carro ou o computador. O gata que recitamos enquanto servimos nossa comida diz assim: neste alimento eu vejo claramente a presença do universo inteiro sustentando a minha existência. Examinando profundamente os vegetais, vemos que os raios de sol estão neles, as nuvens estão neles, a terra também está, e muito trabalho árduo, cheio de amor, também está naquele alimento diante de nós. Olhando desta maneira, mesmo se ninguém mais estiver sentado conosco partilhando esta refeição, nós sabemos que nossa comunidade, os nossos ancestrais, a Mãe Natureza e todo o cosmos estão exatamente ali conosco, dentro de nós em cada momento. Não precisamos nunca nos sentir solitários. Uma das primeiras coisas que podemos fazer para acalmar nosso medo é conversar com ele. Você pode se sentar com a criança medrosa dentro de si e ser amável com ela. Você poderia dizer algo assim: querida criancinha, eu sou o seu eu adulto. Eu gostaria de lhe dizer que nós não somos mais um bebê, indefeso e vulnerável. Temos mãos e pés fortes. Nós podemos muito bem nos defender.
então não há mais razão para continuarmos amedrontados. Eu acredito que conversar desta maneira com sua criança interior pode ser muito benéfico, porque a criança interior pode estar profundamente ferida e ela está esperando que nos voltemos para ela. Todas as feridas de infância dela continuam existindo e nós estivemos tão ocupados que não tivemos tempo de nos voltar para ajudá-la a se curar. Por isso é muito importante ter tempo de nos voltar para reconhecer a presença da criança ferida dentro de nós. Conversar com ela e tentar ajudá-la a se curar. Podemos lembrá-la diversas vezes que não somos mais crianças indefesas, que nós crescemos e nos tornamos adultos e podemos muito bem cuidar de nós mesmos. Aqui termina o capítulo 1 e temos a prática conversando com a criança interior, que eu vou passar para você no próximo vídeo. Por favor, deixe seus comentários, perguntas, sugestões. Podem compartilhar com pessoas que você acha que possam se beneficiar destas palavras do Mestre Tich Nhat Hanh. E até a próxima.